Que Deus abençoe a todos meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do Senhor seja vivificada, multiplicada em cada coração. Santo Deus e Pai, diante de Tua presença me encontro nesta hora, para Te rogar e suplicar a Tua misericórdia. Rogar, Senhor Deus, a Tua direção, a Tua inspiração, e que esta pequena, singela mensagem seja, ó Deus, vivificada pelo Teu Espírito. Grande Deus e Pai, em Tuas mãos me entrego, me rendo nesta hora. E que, ó Senhor Deus, possa cada irmão e irmã ser ricamente abençoado através da exposição de Sua palavra. Os entendimentos sejam abertos, sejam iluminados e revelados pelo Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Grande Deus e Pai, eu Te rogo estas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1 em diante. Vamos ler alguns versículos desta epístola. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar como retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar como com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Palavra de Deus que foi lida
seja abençoada, vivificada em nossos corações. A palavra de Deus é a verdade de Deus que liberta. Se nós cremos, se nós recebemos esta verdade, meu irmão, minha irmã, tem poder para nos libertar. O profeta de Deus, ele diz: às vezes os ministros se vendem a denominações. Isto tem acontecido muitas vezes em várias cidades ou em muitos países, vários estados, porque muitos, por concupiscência de dinheiro ou popularidade, se vendem para as denominações. O profeta de Deus, ele fala isto na mensagem. Ministro, às vezes, afirmam ser servo de Cristo, e quando a palavra é completamente identificada para ser vindicada para este dia, que é a mensagem da hora, eles se vendem ali por popularidade para a denominação deles. Bem exatamente como Judas Iscariote fez. Entregou a Jesus aos fariseus e saduceus. Esse espírito não morre. Então, meus irmãos, irmãs em Cristo, esses espíritos malignos que usou Judas Iscariote, que usou fariseus, saduceus, esses espíritos não morrem. Eles estão aí, milhares deles, operando nesses ministros que não tiveram, de fato, o novo nascimento. Estes ministros são chamados por Deus, muitos deles são chamados por Deus, como Judas Iscariote foi chamado por Deus. Mas Judas Iscariote, ele nunca nasceu de novo, ele nunca foi transformado. Por isso que ele agiu, teve aquela atitude que teve. E hoje, principalmente a era em que estamos vivendo, está acontecendo a mesma coisa. E pode ser que esteja acontecendo até coisas piores. Mas é a palavra de Deus se cumprindo. Toda a palavra de Deus deve ser cumprida. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, uma certa vez, ele disse: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, se é a palavra de Deus, ela não falhará. E nós estamos, meus irmãos, ministrando a palavra de Deus para todos aqueles que estão me assistindo e para aqueles que me assistirá, me ouvirá posteriormente. Porque esta mensagem está sendo postada no YouTube, no Facebook, e isto vai ser propagado, anunciado para muitas cidades, e creio que muitos ouvirão, ou alguns ouvirão. Deus, ele nos deu esta lei que ele mesmo criou para propagar o evangelho, a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Louvado seja Deus. Então o profeta de Deus diz que esses espíritos não morrem,
espírito de fariseus, saduceus, espírito de Judas Iscariotes. E há muitos outros demônios também que operam na religião. E até mesmo o espírito do anticristo, ele também está operando. E a palavra de Deus diz que muitos se têm feito anticristo. Por quê? Porque estão crendo, recebendo uma antipalavra. Tudo que é antipalavra é anticristo. Tudo que está contra a palavra de Deus, até mesmo aquelas palavras que às vezes parece estar a favor de Deus, mas se você for buscar o real espírito daquilo, muitos disfarçadamente estão contra Deus, estão contra a palavra de Deus. Porque isto aconteceu, meus irmãos, lá no Jardim do Éden. A serpente que enganou Eva com a sua astúcia. A serpente, com a sua astúcia, ela é aquele animal semelhante a um homem. Foi usado pelo diabo, porque a serpente tinha uma certa característica semelhante à do homem. Ela tinha capacidade para falar, raciocinar, pensar, memorizar e assim por diante. Parecia que o diabo lá no Jardim do Éden, parecia que ele estava a favor de Deus, mas ele estava contra Deus, contra a palavra de Deus. E Eva foi enganada. Por isso que a palavra de Deus diz que a mulher não deve pregar nem ensinar. Ela perdeu esse direito de domínio próprio. Antes da queda, a mulher, ela tinha domínio próprio. Mas depois que ela caiu, depois da queda lá no Jardim do Éden, a mulher ela perdeu o domínio próprio. Ela, se quer obedecer a palavra de Deus, se quer herdar a vida eterna, ela tem que ser submissa ao homem. Ela tem que ser liderada pelo homem. Ela tem que ser submissa ao seu marido. Ela não pode usar de autoridade sobre o seu marido. Isso é a palavra de Deus. Então, quem quiser ser contencioso, isso é um problema de cada um. Mas o que eu estou vos anunciando é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, o homem também... Não é porque ele é o cabeça que ele vai também abusar da autoridade que tem sobre a mulher. Não é isto. O homem, se ele é um verdadeiro homem, ele respeita a sua mulher. Ele não a maltrata, nem espanca. Ele trata a sua esposa, a sua mulher, como as demais mulheres, com respeito e gentileza e tudo mais. Então, meus irmãos, a palavra de Deus ela tem um centro real e verdadeiro para todas as coisas. Então, todos nós, como homens de Deus, devemos respeitar uns aos outros. Da mesma forma, as mulheres devem reverenciar os seus maridos. Então, o profeta de Deus, ele diz: esses espíritos não morrem. Isso é entre os crentes, isso está entre os crentes, os manufaturados e os incrédulos. Então, o profeta de Deus, o dever dos ministros, resolver e provar esta questão, ou uma questão, seja qual for a questão que surgir, é o dever do ministro resolver e provar isto pela Bíblia. O profeta de Deus diz: como recebo uma mensagem, estarei indo adiante
e algo me atinge. Então, eu sei que isto é Deus. Tomo isto e eu procuro na Escritura. Isto nunca falhou, senão que, de Gênesis a Apocalipse, permanece verdadeiro. Não importa o que as pessoas pensam a respeito. Não importa o que as pessoas pensam a respeito disto. Isto tem sido ainda mais desde que aqueles 7 selos foram abertos. Então, depois que o profeta de Deus recebeu de Deus as revelações dos 7 selos, ele ficou mais confiante, ele teve mais convicção, porque a revelação dos selos revelou todos os mistérios de Deus. Todos os mistérios de Deus foram revelados nos 7 selos. E isto trouxe ao profeta de Deus e também a nós, que temos recebido esta mensagem que foi vindicada por Deus, provada por Deus, ser verdadeira. Isso nos traz mais convicção, mais confiança, mais determinação de saber e de ter a pura certeza que estamos na verdade de Deus, que é a palavra revelada pelo Espírito Santo. Então, se você crê, se nós cremos na mensagem do profeta de Deus, vamos citar algumas aqui. As 7 eras da igreja, os 7 selos. Se você tiver, se nós tiver, o qual eu creio que nós temos, a revelação destas mensagens que foram inspiradas por Deus, se você permanecer com estas mensagens, conforme Deus a entregou ao profeta de Deus, você não entra em heresia. Você não entra em doutrina errada. Se você tiver a revelação de Deus e permanecer com esta revelação de Deus, a qual foi entregue por Deus ao profeta de Deus, que ele recebeu diretamente de Deus a revelação dos 7 selos. E nós estamos também recebendo de Deus. Se você recebe a mensagem do profeta de Deus, você está recebendo a mensagem de Deus. E permaneça com esta mensagem, sem interpretação, sem ideias próprias. Permaneça conforme o Espírito Santo a inspirou ao profeta de Deus. Porque foi o Cordeiro de Deus que revelou para o profeta de Deus. E nós estamos recebendo esta mensagem e já temos recebido. E muitos também têm recebido. Mas, lamentavelmente, muitos não permaneceram na totalidade, na originalidade da mensagem. Muitos estão extraviando para lá, para cá, porque estão sendo influenciados por espíritos errados, espíritos malignos, espírito do anticristo, que está muitas das vezes de forma camuflada. Espíritos de nicolaítas e obra de nicolaíta. Esses espíritos não morrem, meus irmãos. Nós temos que estar atentos e vigiar. Porque esses espíritos, ele não vem assim, de uma vez. Ele vem muitas das vezes disfarçadamente, como ele fez lá no princípio. Veio disfarçadamente. Parecia inofensível. Parecia que era o Espírito Santo. Parecia, mas não era. Por isso que o espírito do anticristo, ele veio montado num cavalo branco. Ele veio tão semelhante, tão parecido, que se possível for, enganaria até os próprios eleitos. Se possível for, mas não é possível.
Não é possível porque o Espírito Santo de Deus está empenhado a revelar sua verdade, a sua palavra, os seus mistérios a todos os seus filhos e filhas de Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, e isto é um dever do ministro ou dos ministros, quando uma questão é trazida, que ele a resolva e aprove diante do povo, com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então aprove isso diante do povo, para que eles possam entender. Porque ninguém quer ser encontrado errado. Ninguém quer estar sendo encontrado errado. Todos nós queremos ser encontrados corretos, identificados com a verdade de Deus. Ninguém quer ser encontrado segurando na coisa errada. Todos nós queremos estar certo. Então, nós devemos provar todas as coisas pela palavra de Deus, provando sua palavra, a mensagem pregada pelo profeta, do parágrafo 49 ao 61. Então, o profeta de Deus nos ensina também: ministro, permaneça no seu chamado. Então, cada ministro tem que permanecer no seu chamado. Se não é chamado para ser ministro, seja ele qual for, seja quem for, se não é chamado para ser um pregador, ele não tem nem um negócio no púlpito. Não tem. E há muitos ministros sem discernimento, dando púlpito para homens que não têm vindicação de Deus, que não têm chamado de Deus. Isso é falta de discernimento. Ministro sem discernimento. Por que sem discernimento? Porque não tem espiritualidade. O ministro ele tem que ter discernimento. Se ele é um ministro espiritual, ele terá discernimento. Mas se não tem discernimento, se não tem espiritualidade, não é espiritual, não terá discernimento para discernir as coisas. Discernir aquilo que está de forma disfarçada, discernir aquilo que não tem vindicação de Deus, discernir os espíritos errados, e muitas das vezes vem disfarçadamente como sendo um espírito justo, santo, e muitas das vezes é o diabo disfarçado, é o lobo vestido de ovelha. Então, é necessário que tenhamos discernimento. Agora, quando Deus chama um homem para ser um pregador, para ser um ministro, Deus o capacita aquele homem. Deus dá a ele todos os equipamentos necessários para que ele seja um ministro vindicado por Deus, com um chamado de Deus na sua vida. Seja ele apóstolo, seja ele profeta, seja ele evangelista, seja pastores ou mestre. Se Deus te chamou para ser um apóstolo, Deus vai te capacitar para ser um ordenador. Um homem que coloca a coisa em ordem. Porque um apóstolo é um ordenador. É um homem vindicado por Deus. E assim sucessivamente. Agora, muitos querem ser aquilo que não é. E Deus não vai falar com aquele que ele não chamou, com aqueles que ele não ordenou. Deus fala no púlpito, Deus fala, mas é através de homens que ele chamou, que Deus mesmo ordenou. Porque se Deus não chamou tal homem para pregar o evangelho, Deus não vai falar através dele. Ele vai ficar falando formalmente, lendo a mensagem formalmente, como tem acontecido em muitos tabernáculos,
Homens lendo a mensagem de forma formal, vazia, sem unção de Deus. E sem inspiração de Deus para pregar a mensagem. Por quê? Porque não foram chamados por Deus para pregar. Eles são apenas leitores da mensagem. E o ministro, ele não é apenas um leitor da mensagem. Um ministro vindicado por Deus, ele é comissionado e capacitado por Deus para pregar a mensagem de Deus, que é a palavra de Deus. Pregar. Não é apenas ler a mensagem, mas pregar. Sob a inspiração de Deus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, permaneça no seu chamado. Você diz, sou um ministro ungido. Então permaneça nisto. Permaneça um ministro. Não tente ser um profeta se você é um evangelista. Então, se Deus te chamou para ser um profeta, você não pode ser um evangelista. Se Deus te chamou para ser um evangelista, você não pode ser profeta. Você não pode estar misturando os ofícios de Deus. Cada ofício tem que ser operado, tem que ser ministrado, um de cada vez. Então, meus irmãos, e vocês pastores nunca deveriam dizer a um profeta o que fazer, ou vocês evangelistas dizer a um pastor o que fazer, ou um pastor dizer a um evangelista o que fazer. Cada um tem seu ofício, e isto está perfeitamente identificado. Então, um ministro na casa de Deus, ele terá apenas uma esposa. Não é duas, não, nem três, é uma. Cada ministro na casa de Deus terá uma esposa. Uma esposa que preenche os requisitos da palavra. Para ser esposa de um ministro, ela tem que preencher os requisitos da palavra, conforme está em 1 Timóteo, capítulo 3, em epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, do 1 ao 6, o 7. Então, meus irmãos, é a palavra de Deus, a palavra é Deus, e nós temos que estar na palavra, e a palavra deve estar em nós. Por quê? Se nós estamos na palavra, e a palavra de Deus está em nós, nós não erraremos o alvo, não. Porque pecado é errar o alvo. E muitos estão em pecado, porque é errar o alvo. Errar o alvo é um pecado. E pecado é incredulidade. E se nós temos uma fé verdadeira, teremos uma revelação verdadeira. E se nós temos esta revelação verdadeira, dada, inspirada pelo Espírito Santo, jamais erraremos o alvo, meus irmãos. Não, não erra. O Espírito Santo, ele não comete engano, o Espírito Santo não comete erro. Deus, ele é o único infalível. Nós erramos, cometemos erro, nós como homens. Mas Deus não. Então por isso que nós temos que estar totalmente sujeitos ao Espírito Santo. Totalmente sendo liderado pelo Espírito Santo. Há 5 ofícios elegidos de Deus. Elegidos de Deus. É Deus que elege esses ofícios. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Deus fez isso, é Deus. E vocês, meus irmãos, podem observar na palavra de Deus que cada ofício desses estão no plural. Isso quer dizer mais de um. É mais de um, porque está no plural. Foi Deus quem fez isso. O homem tem diáconos e assim por diante. Porém, veja, Deus o estabeleceu na igreja esses 5 ofícios. Deus o estabeleceu na igreja para o aperfeiçoamento da igreja.
E isto não pode ser dividido. Não, isso não pode ser dividido. O Espírito Santo de Deus, ele não divide esses ofícios, ele não divide. Os homens estão fazendo as suas divisões aí. Eles querem atrair os seus discípulos após si, mas os ofícios de Deus, estabelecidos por Deus em sua igreja, não pode ser dividido. Não pode. Isso é o corpo de Cristo em ação. É o corpo de Cristo em operação. Então isso não pode ser dividido. Você não pode dividir isto. Isso deve estar unido, unificado, operando junto. E é o Espírito Santo de Deus que vai operar, que vai ordenar cada homem ao seu lugar, ao seu ofício. É o homem que deve estar submisso a Deus. E não é Deus submisso ao homem, mas o homem sim deve estar submisso a Deus. Deve ser liderado por Deus, porque se não for liderado por Deus, ele vai cometer muitos enganos e muitos serão enganados. Por isso que a palavra de Deus diz: mas os homens maus, ímpios e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. É o que tem acontecido. Mas que Deus tenha misericórdia, que cada um de nós permaneça exatamente centralizado na verdade da palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.